Sábado e hoje tem o Terrantes e Responde, aquele programa que você também adora, né? Que um monte de gente faz um monte de pergunta por aqui e eu vou respondendo com o que eu sei, o que eu não sei, eu pesquiso, pergunto para os universitários e a gente vai indo. Então funciona mais ou menos assim, nesse vídeo aqui de hoje, vocês colocam aqui suas perguntas aqui embaixo, nos comentários, e eu respondo no próximo vídeo, da semana que vem, no próximo sábado. Combinado assim? Então isso tem dado super certo, o pessoal adora isso. Bom, de qualquer forma, antes que eu comece a responder aqui um monte de perguntas que vocês fizeram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, me ajuda aí, porque a gente está quase nos 10 mil inscritos. Me dá o seu like também, deixa aí sua curtida, porque isso daí também ajuda bastante. Deixa sua pergunta, deixa seu comentário aqui embaixo, porque aí a sua pergunta eu respondo na semana que vem, e também mostre esse vídeo para os seus amigos, e assim a gente vai crescendo cada vez mais o canal Terranted. 10 mil inscritos em só 10 meses, que loucura isso, mas isso é assunto para outra hora. Vamos às perguntas de hoje. O Charlie Borba, sempre comparecendo aqui com várias perguntas, ele está perguntando se eu sei dizer por que a maioria dos fabricantes da escala 1 para 64 dão preferência a Kombi T1 e bem mais difícil conseguir a Kombi T2, principalmente a primeira geração, com as luzes de seta abaixo dos faróis. Cara, também não sei, hein, mas acho que é mais pela popularidade, né? Assim, a Kombi T1 ela foi a primeira, né? Então ela assim ganhou o coração de muita gente na Europa, nos Estados Unidos. Depois a T2 não foi tão popular, né? Vendeu pra caramba aqui no Brasil, mas assim, nos Estados Unidos, na Europa, ela vendeu bem, mas assim, acho que ficou a T1 como mais icônica. E aí, a mesma coisa com a T3, né? Que assim, tem poucas marcas, né, que fizeram alguma coisa sobre ela, menos ainda do que a T2, então eu acho que tem mais a ver com a popularidade. O Luiz Antônio, ele tá perguntando aqui por que o Viper GTS 2013 não voltou nesse ano, depois pausou em 2017, será que vai voltar esse ano, 2024 ou não? Bom, esse ano esquece, né? A gente já tá com a lista fechada aí do que vem na linha básica desse ano, mas para 2024 tudo é possível, né? Eles podem reeditar esse modelo novamente. O Gabriel Guilherme, ele tá perguntando, fez várias perguntas aqui, o que eu achei daquele Chevrolet Camaro 1968 Custom, detalhes, você gostou ou não? Bom, a gente ainda não viu ele completo, né? Ele com a decoração, a gente viu algumas fotos dele, do protótipo dele. Eu prefiro responder isso quando a gente tiver fotos melhores dele. Por que a Hot Wheels está faltando não ver aquele Porsche 928 S Safari? Calma, a gente ainda não viu todos os lotes desse ano. Ele ainda vai sair na linha básica de 2023, em breve a gente vai ter fotos dele. E o que você gostou daquela Bugatti Bolide? Também a gente não viu ainda o modelo real, né? A gente viu um slide dele, a gente sabe que ele vai ser azul. Eu mostrei aqui em primeira mão as fotos dele ainda com um protótipo, mas assim, me parece bem promissor, eu acho que vai ser um carro bem legal. O Fernando, ele tá perguntando se a Mattel já fez a miniatura dos caminhões Mercedes 1113 que fizeram sucesso no Brasil. Não, a Hot Wheels não, a Matchbox também não lembro, pode ser ela. Eu lembro que ela fez algo parecido lá no comecinho, lá no bem, né, década de 60, alguma coisa assim, mas quem fez, né, a gente teve a De Agostini que fez o caminhão maior, né, que inclusive foi vendido nas bancas, mas quem fez esse escalão para 64 foi uma empresa portuguesa chamada Metalsul, e você pode saber mais dela, né, eles fizeram esse caminhão aqui super legalzinho, mas você pode saber dela numa matéria que o Maurício Nunes escreveu lá no blog do Terrantes. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais dele, e lá você também tem todos os links também das matérias que o Maurício Nunes já escreveu sobre a história de todos os fabricantes de várias séries, é bem legal. O Jorge Fernandes, ele está perguntando se eu posso dizer se a Matchbox ainda vai fazer o Volvo 240 que anunciou no início do ano. Sim, né, eles têm, a gente ainda não viu todos os modelos da Matchbox, eles anunciaram várias coisas, mas ainda a gente não viu tudo porque ainda a coleção está rolando, né? A gente ainda não viu todos os carros de 2023, em breve a gente deve ver ele por aqui também. O André Alves, ele está perguntando quantas Premiums são lançadas no ano da Hot Wheels. Seria interessante saber principalmente os temáticos. Abraço, meu nobre. Bom, a gente tem que fazer uma conta, né? São 8 lotes da série Car Culture por ano, então 8 vezes 5, 40, porque vem 5 carros. Da Boulevard, eu não sei se são 5 ou 6, mas que seja 6, então são mais 30. Aí você tem Pop Culture, não sei, deve entrar Pop Culture ou não, são mais uns 5 lotes por ano, cada um com 5 carros. A gente também tem a série Fast and Furious, que é Premium, né?
e aí cada um vem com mais 5 carros, a gente não sabe muito bem ao certo quantos lotes vão ser, pode ser que sejam 5 lotes esse ano, vamos ver. E tem a série Team Transports também, que são uns 4 lotes por ano, cada um vem com 3 conjuntos, e entra a RLC também, a linha Elite, não sei. Bom, então assim, são entre 100 e 200 modelos por ano, e tem da série Entertainment também, né, que tem uns 5 lotes por ano também, que muitos deles são repetições, né, então se são 5 lotes, a gente tem aí pelo menos 25, 30 carros por ano que saem da série Entertainment também. Eu espero ter ajudado, mas fica acompanhando aqui o blog do Terrantes, o Instagram, as redes sociais e tudo, e aqui o canal que eu vou sempre mostrando tudo o que vai acontecendo nesse assunto. O Renato Júnior, ele está perguntando se eu tenho fotos dos moldes da Hot Wheels, né, para que possamos ter uma ideia de como eles são. Ah, não, né? A Mattel não vai entregar esse ouro, né? Porque afinal de contas é parte do segredo industrial deles, esses moldes. Então a gente não tem fotos deles, assim, porque justamente é entregar como que eles fazem algumas das coisas. Mas assim, o Zamaki, que é uma liga de metal, que é uma mistura aí de vários outros elementos, ele é muito usado na indústria, né, na indústria em geral. Então a gente tem fotos de moldes que não necessariamente são de carrinhos, são de outros produtos que são usados na indústria. Então, para você ter uma ideia, essa peça de metal aí grande, que ela é composta de várias partes, né? Então é como se fosse aquelas massinhas que as crianças brincam, né? Então você tem um molde, né, desenhado com como tem que ser o formato do carro, e aí você despeja ali o líquido, o metal líquido, né, do Zamaki líquido, ele endurece ali, e aí ele é esquentado, né, ele endurece, e aí a partir daí a gente tem os carros, né, eles são produzidos, depois eles são juntados com outras peças, e aí é o que a gente conhece, né? Então, basicamente isso daqui. Paulo Magalhães, ele sempre por aqui, meu amigo lá de Portugal, ele está perguntando se será que é possível alguma marca produzir os carros da garagem do Cristiano Ronaldo. Ele tem cada máquina animal. Não, concordo, ele tem uma coleção fantástica, né? Pelo amor de Deus. E, claro, né, qualquer um pode fazer os carros dele, mas assim, são carros que já existem mods por aí em vários fabricantes. Basta mais pegar aí o interesse, né, e a licença dele para fazer esses carros que ele tem na garagem dele e produzir. Acho que seria bem legal, né, pelo menos para os amantes de carros de futebol. E ele está perguntando se existe alguma marca que façam réplicas de balões de ar quente. Eu dei uma procurada por aqui e assim, achei mais brinquedos, achei mais itens de decoração. Eu não achei muita coisa nesse tema, assim, pelo menos em miniaturas colecionáveis, né? Não sei se alguém souber de alguma coisa, por favor, me ajuda aí na resposta. O Leandro Teixeira, ele está perguntando qual que é o canal para poder comprar a nova Kombi Zamaki, pois aqui no Brasil, pelo Shopee e Mercado Livre, os preços estão muito fora da curva. E se é possível, além da Kombi cinza do lote H, sair mais algum ainda nesse ano. Assim, a Kombi Zamaki, né, aliás, como todos os carros da coleção Zamaki, só são vendidos no Walmart americano, então não dá para encontrar em outro lugar no mundo senão lá. E aí, assim, de quem que você vai comprar? Você pode comprar do eBay direto, né, de algum vendedor lá do eBay que esteja vendendo essa miniatura. Vai ser caro, você vai ter que importar, tem aí as taxas de importação, tem a taxação quando chegar aqui no Brasil, então vai chegar caro aqui. Ou você vai comprar de algum lojista brasileiro, algum colecionador brasileiro que fez esse mesmo caminho. Ele também comprou de alguém, trouxe tudo e vai colocar o lucro dele, né? Porque tem o risco dele também, né? Então a gente tem que entender isso. Então, assim, barato não vai ser, a não ser que você tenha uma viagem marcada lá para os Estados Unidos e você consiga comprar nas lojas, aí vai sair baratinho, $1 para você, vai ficar beleza para você. Não deve sair mais do que 2 cores da Kombi esse ano, tá? Porque geralmente é assim, né? Eles têm no máximo 2, a gente já viu 3 cores no mesmo ano de um mesmo carro, mas geralmente agora eles estão fazendo 2 cores por ano.
então ele deve parar aí na cinza. Wesley Aguiar, sempre por aqui também, vencedor aí do último, um dos vencedores do sorteio que eu fiz por aqui, né, na live. Ele está perguntando o que você acharia se a Mattel trouxesse a linha dos Mystery Cars da Hot Wheels aqui pro Brasil. São aqueles carrinhos que vem no saquinho, né, que você compra e não sabe o que é, e aí, né, a gente já tem isso aqui nas lojas da Lego, Playmobil, esse tipo de coisa, e essa série não é vendida aqui no Brasil. Mas não sei, acho que seria uma coisa a mais. Será que faria sucesso? Não sei não. Né? O brasileiro já torce o nariz para um monte de coisa. Acho que não sei se faria muito sucesso não. Acho que talvez faria sucesso com a criançada, afinal de contas é uma série mais indicada para crianças, mas não sei. Pode ser, né? Vamos dar essa dica aí, quem sabe se alguém da Mattel tá ouvindo, se empolga com isso. O Kim da Minis, ele tá falando aqui que ele começou um novo canal, então todos vão lá dar uma olhadinha no canal dele. Eu já olhei, tá bem legal, parabéns, cara. Como foi pra você começar a mostrar a cara e falar da sua paixão? Pergunto porque eu iniciei essa semana no canal, por aqui a solução pra mim foi não aparecer na tela por enquanto e focar na abertura das miniaturas. Cara, bom, assim, pra mim foi um grande processo, né, porque eu passei 14 anos sem mostrar minha cara, 13 anos, né, sem mostrar minha cara, e eu sempre fiz questão disso, porque eu acho que é mais importante a informação e não a celebridade, né, quando você coloca a cara. Mas eu descobri uma coisa muito interessante com o YouTube, né, que quando você mostra a sua cara, você dá uma credibilidade a mais para aquilo que você está falando. Então as pessoas começam a acreditar mais naquilo, elas começam a fixar mais aquilo que você fala. Bem interessante isso, e assim, é algo que eu não gosto, eu não queria fazer isso, não queria me expor, não queria expor a minha vida particular, mas não tem jeito, em algum momento a gente tem que fazer isso. E se funcionou até para um cara feio como eu, então deve funcionar para qualquer outra coisa. E assim, por coincidência ou não, acho que não é coincidência, mas depois que eu comecei o canal aqui do YouTube, eu comecei a ser convidado para ir em eventos lá na Colômbia, agora em Belo Horizonte também. Estou indo lá dia 19, dia 20, se você é de Minas Gerais, me procura por lá, porque eu vou estar no evento ali no Shopping Boulevard. Então, e também aqui no Salão da iCast eu vou dar uma palestra aqui também. Então, eu acho que é positivo, sim, em algum momento é interessante fazer isso, sim. O Deep, ele está perguntando onde que a Hot Wheels, né, na verdade a Mattel, consegue a sua matéria-prima, no caso o Uzumaki e o plástico. E também quero saber se eles reciclam a sucata de miniaturas antigas na fabricação de novas. Bom, também é outro segredo que eles não vão abrir nunca, né, de como eles compram isso, mas assim, eu imagino que eles compram de fornecedores que eles têm lá, tanto de matéria-prima de plástico como de metal, né? Eles compram os lingotes de metal de Uzumaki que vem para eles, e eles vão produzindo as miniaturas. E o plástico também eles usam, que é um plástico ABS, né? Que é usado não só em Hot Wheels, mas em vários brinquedos que eles têm, então é bastante coisa. Então, ele está perguntando se eles reciclam. Assim, eles não pegam as miniaturas antigas das lojas e põem na fábrica para esquentar, para derreter e fazer novas coisas. Eles, assim, têm muitos erros que eles têm na produção, né? Então algumas miniaturas saem com erros, com problemas, e aí sim eles derretem essas miniaturas e aí volta para dentro de produção, né? Claro, né? Tem que tirar toda a tinta de novo, colocar de novo lá, então eles reciclam bastante coisa, afinal de contas eles têm um compromisso com isso, e isso também rende alguma economia para eles. O Ricardo Júnior Alves, ele está perguntando se eu acredito que a Hot Wheels irá produzir alguns modelos de carros brasileiros em 2024. Novos não, hein? Novos eu tenho quase certeza que não, porque eles não estão com uma relação assim com o Brasil tão interessante que eles acreditem que vale a pena fazer esse tipo de coisa, mas pode ser sempre interessante que eles tragam algumas miniaturas que faz tempo que eles não mostram, né? Eu acho que o Opala e a Brasília não aparecem mais, acho que já foi a época deles. Vamos esperar aí se eles têm mais alguma outra carta na manga. Tomara que eles tragam, né, o Opala e a Brasília de novo, mas acho difícil. O Warren Domingues, ele sempre perguntando por aqui também, ele tá falando que vai ter um novo filme de Velozes e Furiosos. Será que vai ter, que eu entendi, T-Hunt ou Super T-Hunt, né? Eu tô entendendo que é isso. Deles, eu acho que não, essa linha de 2023 já está fechada, a gente já sabe quais são todos os modelos, não tem nenhum Super T-Hunt ou T-Hunt dessa linha de Velozes e Furiosos. Tem sim vários modelos que estão sendo lançados na linha Premium, em packs de 5 carros e numa linha básica de
Velozes e Furiosos. Para 2024 a gente ainda não sabe. O Jean Carlos de Oliveira de Lima, ele tá, meu amigo lá de Bacabal, lá do Maranhão, né, sempre acompanhando o Terrantes desde o começo. Ele tá perguntando quando vai sair uma trilha sonora para a abertura dos vídeos do Terrantes. Cara, nunca. Obrigado pela sua sugestão. Muitas pessoas sempre fazem sugestões aqui com relação ao canal. Já me fizeram essa sugestão, te agradeço a todos. Mas assim, o canal do Terrantes, assim como todas as outras mídias do Terrantes, a intenção é sempre ficar no simples, é sempre privilegiar a informação, é sempre trazer a informação sem nenhum desvio. E eu não acho que assim uma trilha sonora, uma abertura e tudo vai trazer algum benefício para o canal. Acho que só vai tomar tempo e vai desviar aí do que a gente quer mostrar por aqui. Então eu já tive várias sugestões como essa, ou como colocar uma música no fundo, né, dos vídeos para não ficar quando eu estou falando, quando deixo de falar, ter alguma coisa, algum som por trás. Mas eu optei por não aceitar nenhuma dessas sugestões, porque a intenção é justamente ser simples e não necessariamente ser igual aos outros canais, que todos eles têm isso. Então, assim, aqui é a informação que reina. O Flávio Maia, ele está perguntando se eu sei dizer qual que é o Hot Wheels da linha básica mais espetacular de todos os tempos que a Mattel já fez. Cara, essa é difícil, né? Porque é muito de opinião, né? Então não existe um consenso de qual que foi mais espetacular. Eu já conversei com algumas pessoas, alguns colecionadores importantes, já me disseram que o Camaro, né, original, foi mais espetacular, outros falaram que foi a Drag Buzz, outros o Chevy Bel Air Gasser. Então eu não sei te dizer assim, não existe uma coisa específica que a gente possa dizer, né? Então, assim, se você for me perguntar, tem aqui o Firebird da série 100%, que para mim é espetacular, mas eu adoro esse carro, então para mim vai ser esse. Então, não sei. Mas tá aí uma sugestão, né? Quem quiser comentar sobre isso, pode comentar aqui embaixo, e aí vamos ver o que vocês acham dessa pergunta aqui do Flávio. O Vini de Seattle, também sempre por aqui, ele está perguntando se eu sei dizer por que toda SUV grande da Hot Wheels, o eixo deles está totalmente diferente. Por exemplo, a Cherokee e outros mais são bem diferentes de uma Cherokee da Auto World. Bom, por acaso eu tenho os dois aqui, né, que você citou, né? Na verdade esse daqui não é Auto World, mas esse daqui é Johnny Lightning, e tem aqui um Hot Wheels. E realmente quando a gente olha na frente deles, a gente vê que o da Hot Wheels é mais exagerado. Talvez esse daqui nem seja tanto, né? Mas geralmente ele tem uma grande massa aqui de material, seja de plástico, seja de metal, que deixa ele meio esquisito. Se olha de frente, ele tem uma parede ali, né, no eixo. E o das outras marcas não tem, é mais bem resolvido. Isso porque a Hot Wheels ela opta por, quando vai fazer um carro off-road, ela coloca uma coisa bem mais exagerada, né, as rodas bem mais descoladas do carro, né, da carroceria, e os outros eles são mais conservadores, né, mas mesmo assim a gente vê que da Johnny Lightning tem uma parede, né, não tem muito o que fazer, né, se fosse fazer como era no mundo real, eles não iam conseguir fazer esse tipo de coisa, mas aí tem soluções de ambas as marcas. Vamos lembrar que esse daqui é uma miniatura muito mais barata, esse daqui é uma miniatura que a gente pode até considerar como premium, né, tem mais peças e tudo mais, mas vai do estilo de cada fabricante, de como tratar esse problema, mas realmente assim, tem uns da Hot Wheels que ficam muito feios mesmo. O Patrick Mello também sempre fazendo perguntas por aqui, ele está perguntando aqui uma coisa bem interessante, por que muitos Matchbox estão vindo com vidros opacos e sem interior, tanto na linha básica, especialmente em 5-packs, quanto em alguns premium, como o Mercedes AMG G63 6x6. E alguns Hot Wheels, como a Chevy Pickup 57, Pagani Zonda R, e até a tão badalada La Troca, estão vindo assim também, seguindo os mesmos passos da Maisto. É possível que isso seja temporário ou vai ser uma tendência cada vez mais crescente até se tornar definitivo como as Maisto e a RMC City fizeram. Bom, só assim, a gente tem que colocar algumas coisas aqui, né? A gente tem que lembrar daquela regra que eu já falei em vários vídeos, que os carros, tanto da Hot Wheels quanto da Matchbox, eles
tem uma regra lá deles, né, que eles só são feitos com 4 partes. Então, que é a carroceria, o interior, o vidro e a base, né, descontando-se aí os eixos e as rodas. Então, cada vez que eles colocam algum item a mais, eles têm que desconsiderar o outro, geralmente o interior, que vai embora. Essa Mercedes que você mencionou da Matchbox, eles colocaram um eixo a mais, né? Ele tem um par de rodas a mais. Então, para isso, eles tiveram que sacrificar o interior. Então, realmente, esse carro não tem interior. Ele já saiu numa série mais premium da Matchbox, com interior, mas agora, eu não sei, provavelmente eles estão optando aí por deixar ele sem a versão sem interior mesmo. A Latroca, ela tem interior sim. Eu até peguei uma que eu tenho aqui, coloquei a lanterna no celular. O vidro bem escuro, bem mesmo, bem preto, mas você consegue ver o volante lá. As Latrocas anteriores a 2020, né, que era desde quando ela iniciou a produção lá para os anos 2000, essa daí não tinha interior, e agora na revisão do molde deles eles fizeram com interior em 2020. E isso pode ser o caso de vários outros Hot Wheels e de outros Matchbox, que eles têm interior, mas o vidro é tão escuro, mas tão escuro que a gente não consegue ver. Então a dica que eu te dou é pegar uma lanterna do celular ou qualquer outra lanterna e colocar ali e dar uma olhadinha, porque quase todos eles têm interior. Tem um ou outro que não tem interior, que são mais os carros infantis, né, porque eles têm alguma coisa a mais. Agora, carros reais, eles geralmente têm. Mas os outros carros que você mencionou, a Picape 57 eu não vi, mas assim, o Pagani Zonda, ele tem sim interior, tá? Tem até foto aí de como que é o interior dele. Então assim, é mais por conta do vidro super opaco, super escuro, né, que não deixa aparecer. Não sei por que eles fazem isso, talvez seja por uma questão de estilo somente. O Tuque Biel, também, sempre por aqui, ele está perguntando se a Hot Wheels ou outra marca já fez alguns sets de minis inspirados na série de TV britânica Top Gear. Imagino que seria um sucesso de vendas. Realmente, né, era muito legal o Top Gear, né, com umas coisas bem malucas, e tem sim algumas marcas que fizeram isso. Eu dei uma pesquisada e eu encontrei algumas coisas bem interessantes, como por exemplo a Oxford fez algumas miniaturas, né, até em escalas maiores, daqueles carros mais malucos que eles faziam para as competições deles e tudo mais. Então você pode achar algumas coisas da Oxford. Tem uma outra marca chamada Mondo Motors, eu até imagino que seja algum fabricante famoso, só que com um nome diferente, né, para poder usar essa marca. Então a Mondo Motors não é encontrado aqui, você vai ter que encontrar pela internet. E também a Mini Champs chegou a fazer algumas coisas, também em escalas maiores, né? Então tem algumas coisas assim, da Mattel nenhuma, né? E parece que não fizeram tanto sucesso assim, apesar de ser um dos programas, ser o programa de maior audiência da história. Né, a série de TV de maior audiência, ainda assim não fez muito sucesso, sei lá por quê. O Jefferson, sempre perguntando por aqui, ele está perguntando por que as propagandas de brinquedos foram proibidas na TV. É estranho ver casas de aposta, por exemplo, dominando as propagandas, e não podemos ver mais propagandas de Hot Wheels como antigamente. Você que acha que trabalhou nesse mercado de propaganda, poderia nos explicar melhor sobre isso? Sim, eu trabalhei uns 10 anos da minha vida em agências de propaganda, né, e foram ótimos anos, eu adorei trabalhar com isso. Era realmente uma época muito legal. Eu trabalhei em algumas das maiores agências do Brasil, então tenho muito orgulho disso. Mas assim, como em todo lugar, as agências, ou como qualquer situação, as pessoas sempre pegam uma situação legal e elas vão abusando, até que chega um momento onde elas são proibidas de fazer alguma coisa. A gente sempre vê isso, né? Então elas vão até o limite, e até uma hora que o governo ou qualquer outra pessoa acaba proibindo esse tipo de coisa. E assim, na propaganda, né, eles têm, claro, formas legais de fazer propagandas, muito legais, mas também eles têm algumas formas de usar recursos não muito legais para as propagandas. E as crianças são muito sensíveis a isso. Então, eu não sei se você tem filhos, se você tem algum contato com criança, é muito complicado, né? Passa uma propaganda de um brinquedo na televisão, a criança já quer aquilo de qualquer jeito e vira um drama e tudo mais. E aí a criança começa a pedir para o pai, e muitas vezes o pai não tem dinheiro. Eu não concordo muito que a solução tenha que ser proibir. Eu acho que deveria arranjar um meio termo, né? Não do jeito que as agências estavam fazendo, que realmente estavam fazendo isso, para forçar a criança a realmente querer aquilo e pedir para os pais, né, que é uma tática deles, não é assim por acaso. É uma tática mesmo séria deles.
e também regulamentar isso daí, né? Acho que seria melhor do que fazer uma proibição. Mas a gente ainda vê algumas propagandas, a gente ainda vê bastante coisa por aí. Também não é assim uma proibição. Tem algumas regras, então dá pra gente ver, né? Casa de aposta, por exemplo, agora eles vão regulamentar, porque também, de novo, né, alguém abusou, alguém começou a fazer as coisas de um jeito que não era para fazer, né? Então, assim, não existe inocente nesse mundo. Essas casas de apostas, duas delas são clientes meus lá no blog, elas anunciam comigo, mas assim, eles têm sede em países que são paraísos fiscais, então tem todo um jeitinho ali para também burlar algumas coisas. Então, por mais que seja ruim proibir, alguém tem que dar uma olhadinha nessas coisas para ver se não tem alguma atitude criminal até por trás dessas coisas. O Jorge Fernandes Jr., ele está perguntando sempre por aqui também, obrigado, cara. Você poderia mostrar os últimos e os próximos ganhadores do Legend Tour? Se der para mostrar a Mini e o carro real, seria melhor ainda. Vamos lá, então. Bom, em 2018, que foi o primeiro ano, quem ganhou foi esse carro aqui, o Two Jet Z, né? Nem todo mundo curtiu, mas enfim, ele é bem diferente, é bem a cara da Hot Wheels. E aí eles fizeram também a miniatura, né? Foi para linha básica e tal, como todo ano acontece com esses carros que são escolhidos pela equipe da Mattel e depois eles são transformados em carros em miniaturas da Hot Wheels. Em 2019 foi esse The Nash, né, que foi um carro também bem esquisito. A Hot Wheels tinha licença para fazer os carros da Nash, já tinha feito no passado, e aí ela fez a miniatura também desse carro, que foi o vencedor aí de 2019. Bom, em 2020 a gente teve aí o Trans-Am, né, o Firebird Trans-Am, muito legal, claro, né, eu sou um fã de Trans-Ams, então adorei esse carro, e ele ficou bem legal, né, é um Trans-Am, um Firebird que ele alongou um pouco à frente, deixou aí com o motor maior, deu uma boa rebaixada, mas ele manteve várias características do Firebird, então eu achei que foi uma boa escolha também. Em 2021 quem ganhou foi esse Volvo P1800 aqui, que é um Gasser, né? Também foi bem legal. Parece que assim foi meio que unânime, todo mundo gostou muito desse carro. E depois ele se tornou uma miniatura aí da Hot Wheels, que esteve na linha básica aí de 2023, né? Assim, eles precisam de um tempo até conseguir produzir a miniatura para chegar nas lojas, então é por isso que a gente está vendo ele mais ou menos por agora. E o grande vencedor de 2022, que vai ter a miniatura na linha básica de 2024, é um carro, é um key car, né? Aqueles caminhões pequenos que rodam lá pela Ásia, e ele parece muito aí um Subaru, um carro da Hyundai, então parece até a Mighty Car, que é um carro que a Hot Wheels tem, só que com uma suspensão gigantesca, e parece um Monster Truck, e aí provavelmente eles vão até aproveitar para fazer um Monster Truck desse, mas em breve a gente vai ver essa miniatura para 2024. O Glauco Passarinho, ele está perguntando, já que a BR Classics venderá a linha Volkswagen somente no final do ano, será que pelo menos farão pre-order no salão da EQS4? No salão da EQS4 me parece que eles vão estar por lá sim, a BR Classics vai ter um stand lá, eles vão estar mostrando um monte de coisa, não fala para ninguém que eu estou avisando isso, mas tem muita coisa legal que eles vão mostrar por lá. E assim, a pré-venda vai acontecer provavelmente no site deles, que eles têm como controlar ali quem é que faz a pré-venda e tudo. E, claro, ali no salão da EQS eles vão estar vendendo ainda as séries do Opala, mais os ônibus brasileiros, e vão estar dando mais informações aí sobre essa série. E talvez a gente até veja alguma coisa por lá. Então vai lá que a gente vai se ver por lá. O Sérgio Júnior está perguntando por que as grandes lojas demoram para ter os lotes novos e não tem as linhas premium. A gente já falou disso bastante por aqui, né? Na verdade, assim, as lojas elas têm que, primeiro, não zerar, né? Mas assim, abaixar bastante o estoque deles para eles poderem comprar mais caixa. Veja, para as lojas, eles não estão interessados se é o lote G, o lote H, o lote A. Eles estão comprando caixas. Então, Hot Wheels é um produto como qualquer outro que tem na loja. Né? Então, eles não estão muito interessados em seguir uma linha ali. Quando está baixando o estoque, eles pedem para o setor de compras comprar mais caixas, e aí vem as caixas para a loja, e aí o pessoal vai comprando. Então, assim, quanto mais o pessoal comprar,
mais rápido vai ter essa renovação de estoque. Se o pessoal não for comprando, que é o que está acontecendo agora, vai demorar mais. Então, se na loja, naquela loja, tem um baita de um esquemão que quando chega miniaturas novas, caixas novas, vão lá 2 ou 3, ou de repente um só, e leva tudo que tem interessante, os outros que vão chegar depois vão encontrar só coisas desinteressantes e não vão comprar mais, e aí tem um problema. É por isso que assim, essa prática que muita gente chama de máfia, né, que é assim, os gerentes da loja ligando para um vendedor de Hot Wheels ir lá e pegar tudo, isso daí danifica bastante o nosso hobby. E linha premium, isso daí depende, né, dos lojistas, porque muitos deles não veem valor agregado, eles acham que é muito caro pro público deles, então eles acham que não vale a pena ficar comprando, mas sempre tem as lojas online que anunciam no Terrantes de que você consegue comprar miniaturas premium, miniaturas da linha básica, todos os lotes. Então começa a criar essa cultura de procurar nas lojas online que você vai comprar bastante coisa. O Pedro Henrique está perguntando se gostaria de saber se a Kombi da Yakult chegou a sair em alguma coleção nacional. Eu dei uma pesquisada aqui, não vi. Eu vi algumas customizações disso, então assim, se alguém tiver uma resposta melhor, por favor, ajuda aí. No vídeo sobre um leilão, há uns dias atrás, vi um Toyota GT1. Poderia falar um pouco mais sobre aquela miniatura? É de uma escala maior, né? Eu não conheço muito sobre escalas maiores. Então, mas eu dei uma pesquisada e vi que vários fabricantes têm réplica dessa miniatura, algumas abrindo assim, as portas bem detalhadas, então tem coisas bem legais lá, com várias faixas de preço também. E ele está perguntando, ele falou que eu fiquei bem feliz com a miniatura do Need for Speed Most Wanted. Quais outros games marcaram sua vida? Bom, para não dizer que eu sou velho, eu tenho que dizer que eu sou de outra época. Então, assim, quando eu comecei a ter contato com videogame, né, na verdade eu nunca tive nenhum videogame, minha família não tinha condições para isso, então, mas eu jogava Atari na casa dos amigos, dos vizinhos, de parentes, né? Então eu gostava muito do Enduro, claro, gostava muito de River Ride, gostava muito de Hero. Até hoje eu tenho aquele consolezinho do Atari menorzinho, né, que dá para jogar todos os jogos, então eu adoro ficar jogando Hero por lá. E assim, quando eu tive mais contato com jogos, era mais no computador, né? Então tinha o computador da Apple numa época, né, o Apple II, na verdade, e depois o Macintosh e tudo mais. E aí comecei a jogar jogos que existiam para ele. Então não foram muitos não, né? Mas assim, eu joguei o Need for Speed Underground 2 e o Most Wanted, que foram jogos que eu consegui jogar ainda, assim, já na fase adulta, né? Assim, quando eu tinha tempo. Hoje em dia eu não tenho mais tempo de nada, mas também não tenho videogame, então eu não sei te dizer assim qual o jogo que me marcaria. Mas legal sua pergunta, obrigado. E o Carlos Henrique também fez uma pergunta gigantesca aqui. Ele quer saber a minha opinião, porque tem muita gente criticando e desmerecendo a Hot Wheels, dizendo que outras marcas, algumas até mais baratas, são melhores porque os carros são mais fiéis aos reais. E ele escreve aqui dizendo que assim, da Hot Wheels, né, tem esse jeito que eles fazem, né, que ele é mais diferente, ele tem mais cara de brinquedo e tudo, e outras marcas até mais baratas conseguem ser mais fiéis, elas conseguem ter mais detalhamento e tudo mais. E inclusive assim, na série Elite 64, ele acha que a Hot Wheels não está muito preocupada com isso, mesmo tendo muito dinheiro e os designers serem muito bons para fazer réplicas. Bom, realmente, né, eu tenho que concordar com você, porque assim, a Hot Wheels e consequentemente a Matchbox, eles têm uma pegada que muito já foi se discutido sobre isso, que os carros não são exatamente como reais. Tenta imaginar na sua cabeça pegar um Hot Wheels e colocar ele 64 vezes maior, do tamanho de um carro real, e você vai ver que ele vai ficar bem esquisito. Algumas pessoas já fizeram isso graficamente, né? Assim, de forma no computador e tudo mais, para entender como que ele ficaria bem diferente. Por que isso? Porque a Hot Wheels tem uma pegada de fazer os carros mais arredondados, mais gordinhos, mais fofinhos até, né? Porque, claro, eles têm essa tendência de brinquedo e eles têm essa tendência de sempre olhar para a criança. Então, assim, eles não gostam de ter cantos vivos, eles não gostam de ter muitos pontos assim que possa machucar uma criança. Mesmo em miniaturas premium, eles têm esse compromisso porque, afinal de contas, eles não são uma empresa de colecionáveis, apesar de terem muitos itens colecionáveis. Eles são uma empresa de brinquedo. Então você vai encontrar miniaturas muito mais fiéis na Tarmac Works, na Mini GT, tantas outras, né, Atômica e tudo mais,
Atômica na linha Premium, a Atômica também tem uma linha mais básica, que os carros são mais fofinhos, mais arredondados e tudo mais, nessa mesma pegada. Mas, assim, da Hot Wheels a gente sempre vai ver isso, até porque uma miniatura Premium de hoje, ela pode ser uma miniatura básica de amanhã. Então eles têm essa preocupação até com uma forma de otimizar os recursos deles para fazer tudo com a mesma cara. Então é mais por esse lado. E assim, não adianta criticar, né? Assim, cada um tem o seu gosto, né? Tem gente que só gosta de Hot Wheels, tem gente que só gosta de outras marcas, tem gente como eu que gosta de Hot Wheels e de outras marcas. Então, assim, acho que cada um tem seu charme, cada um tem suas coisas legais. O que é admirável da Hot Wheels é que eles têm uma gama de licenças muito grande, então você vai encontrar modelos da Hot Wheels que você não vai encontrar em outras marcas e assim por diante. Bom, espero ter respondido a sua pergunta, espero ter respondido as perguntas de todo mundo e eu agradeço muito vocês por terem participado desse programa. A gente se vê nos próximos programas. Deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu respondo no próximo vídeo. Combinado assim? A gente se vê por lá então. Valeu!